Previsões da semana de 24 a 30 de março. Uma semana importante, semana pré-eclipse solar parcial no signo de Áries. Vamos entender aí esse ciclo tão importante. Também teremos o ingresso de Netuno no signo de Áries após 13 anos transitando pelo signo de Peixes. Então, uma semana aí muito importante. Vamos entender aí a dinâmica desse momento astrológico na sua vida. Fica até o final desse vídeo. Mas antes da gente aprofundar, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você fique a par das próximas atualizações que subirem por aqui. Para você que não me conhece, que está chegando aqui agora, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito desse canal é apresentar a astrologia para você atrelada à psicologia profunda de Jung, para que você aprenda a utilizar esse método milenar de autoconhecimento dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal. Recadinho importante aqui antes de tudo, para você que deseja fazer o seu mapa de nascimento, seu mapa natal, para se conhecer com profundidade, descobrir aí traços marcantes da sua personalidade, os seus principais desafios de vida, para você que está querendo entender um pouco mais sobre o seu momento, para onde você está indo, o que está acontecendo agora na sua vida, se você está próximo de fazer aniversário, já agenda a sua análise de revolução solar, que é a análise do mapa de aniversário, para você entender a dinâmica do seu ciclo solar, de um aniversário a outro. A análise de trânsitos também vai te ajudar no seu planejamento. Uma sinastria de casal vai auxiliar você a entender a dinâmica do seu relacionamento afetivo ou de relações entre membros da mesma família, amigos, parceiros, sócios. Entre em contato comigo, já agenda a sua análise astrológica, o link para agendamento de sessões está aqui na descrição do vídeo. E eu lembro, importante, já não tenho mais agenda para essa semana, já estou fechando o mês de abril, a primeira semana de abril já está praticamente fechada e os atendimentos já estão sendo agendados, começando a ser agendados para a segunda semana do mês de abril. Então, já agenda a sua análise agora para não ficar muito para frente, não acabar ficando lá para o mês de maio, tá bom? Porque os horários eles realmente estão um pouquinho escassos. Bom, recadinhos à parte, vamos falar dessa semana, que é uma semana muito importante, né, pessoal? Tenho falado muito dos eclipses, o mês de maio, desculpa, o mês de março é realmente um mês bastante intenso, tem nos convidado a reflexões muito profundas, a olhar para situações da nossa vida que estavam aí em pontos cegos ou questões que estavam semiconscientes. Então a gente está realmente aí num momento muito cirúrgico de trabalhos profundos para ressignificação de muito conteúdo emocional, para transcender as nossas dificuldades, os nossos desafios. É um momento que exige centramento, calma e bastante perseverança aí para a gente conseguir continuar caminhando nesse momento que pode sim colocar a gente numa instabilidade emocional às vezes bastante profunda. Então vamos olhar um pouquinho para essa semana. Já começamos a semana, né, com uma lua minguante. No domingo nós tivemos a lua minguante no signo de Capricórnio, fechando a lunação de Peixes, que começou no dia 27 de fevereiro. Então, essa lua minguante no signo de Capricórnio já vem trazendo aí a necessidade de uma desconstrução, de uma liberação de algumas estruturas, exigências que não funcionam mais na nossa vida, né? É uma lua minguante num signo de terra, então ela vem pedindo essa liberação também de alguns aspectos bastante estruturais dentro de um mês onde a gente vem trabalhando muito isso devido ao eclipse lunar no signo de Virgem que nós tivemos no dia 14. Então, essa lua minguante no signo de Capricórnio, ela vem trazer uma visão muito concreta daquilo que precisa ser eliminado, daquilo que precisa ser deixado para trás, integrado, elaborado, né? Uma míngua, ela fala de míngua, ela fala de deixar ir aquilo que está em excesso na sua vida. Então, provavelmente é um ótimo momento para você fazer limpezas, não somente limpezas emocionais, limpezas mentais, isso tudo é muito importante também num período como esse, num período de lua minguante. É aconselhável que a gente descanse um pouquinho mais, que a gente cuide do nosso corpo, da nossa alimentação, faça algumas detox, mas também entregue, né? Acho que é um ótimo momento também para a gente organizar a nossa casa, jogar aquilo que não serve mais, dar encaminhamento para algumas questões aí, situações que estão aí em excesso, tá bom? Então vamos fazer esse movimento já começando a semana nessa energia e na segunda-feira, dia 24,
nós já começamos aí com uma quadratura de Marte em Câncer com Quíron no signo de Áries. Esse é um ponto importante porque essa quadratura de Marte com Quíron é a terceira quadratura de Marte com Quíron. Marte fez uma quadratura, a primeira quadratura no movimento direto, depois em movimento retrógrado fez a segunda quadratura e agora de novo no movimento direto ele faz a terceira quadratura com Quíron em Áries. Bom, é importante a gente entender que a dinâmica de Marte em Câncer, ela vem falar de um processo de proteção. A gente quer proteger aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta, aquilo que traz estabilidade emocional na nossa vida. Então, Marte em Câncer vem falar muito dessa iniciativa protetiva direcionada à família, às pessoas que nós amamos, muitas vezes até ao nosso espaço, né, o nosso lar. E essa dinâmica de Marte em Câncer vem também trazendo uma tendência um tanto quanto reativa, principalmente quando nós nos sentimos inseguros, quando nós sentimos que estamos com medo de alguma situação, ele vem trazer muitas vezes uma dificuldade de expressão emocional por conta de uma repressão. A gente reprime para não ferir o outro, para não machucar o outro. Então a tendência é embotar aquele sentimento e aquela agressividade. Durante esse trânsito de Marte pelo signo de Câncer, e principalmente agora que Marte já está no movimento direto, né, já saiu da retrogradação, a gente começa a elaborar muita coisa, muitos sentimentos associados às nossas mágoas, ressentimentos, angústias, remorsos, culpas. Todos esses processos eles começam a ficar um pouquinho mais claros e existe um convite real para que esses sentimentos eles sejam expressos de maneira madura, mas no intuito de serem ressignificados. A tendência aqui desse posicionamento é que a gente seja um pouco mais reativo frente às situações. A gente não se expõe, a gente não se coloque muitas vezes por insegurança e a gente age de forma reativa. Quando a coisa acontece, a gente explode. Então, dentro dessa quadratura com Quirón em Áries, que vem trazendo também uma ferida muito associada à ação, ou seja, quando a gente precisa agir frente a alguma situação que está gerando desconforto, dentro de um relacionamento, dentro de uma dinâmica relacional, pode ser uma amizade, uma dinâmica relacional dentro do seu trabalho, com a sua família, né? Dentro da perspectiva desse trânsito de Marte em Câncer, a família entra aí como um ponto importante, questões do seu passado, que começam a vir para o plano da sua consciência, pedindo um movimento ativo para a resolução de certos conflitos, que muitas vezes eles podem nem se apresentar dentro de dinâmicas relacionais propriamente ditas, mas podem ser conflitos também de ordem mais subjetiva, questões emocionais ainda não tão bem elaboradas e resolvidas aí dentro de você. Então, Quirón em Áries ele vem falando dessa inadequação, uma tendência a não se sentir capaz, ou quando você age e se impõe e se posiciona, existe um desconforto muito grande. Então a gente entra em contato dentro dessa perspectiva de Quirón em Áries com esse aspecto da nossa vulnerabilidade, ou seja, a gente então reprime aquilo que a gente deseja ou aquilo que a gente precisa expor no campo, né, das nossas relações ou que a gente precisa elaborar internamente por medo, né, por uma insegurança, talvez de não sermos aceitos, de não sermos vistos, de sermos rejeitados, de vivermos a ferida do abandono novamente. Então esse é um momento que pede bastante atenção para que a gente consiga aí trazer e dar um bom direcionamento para esses processos, né? Então a chave desse trânsito, dessa quadratura de Marte com Quirón que nós vivemos na segunda-feira, ela nos acompanha ao longo da semana, levando em consideração que Marte é o grande maestro do eclipse que acontece no dia 29, né? Já que ele rege o signo de Áries. Estamos sim tomando consciência de muitas questões aí do nosso passado que estão impedindo a nossa afirmação no mundo, que estão impedindo a gente se conectar com a nossa força, com a nossa coragem, com o nosso empoderamento, com a valentia para a gente conseguir fazer o que precisa ser feito na nossa vida e se direcionar na direção de um caminho, de um futuro que possa nos dar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente anseia, né? Um caminho ativo, onde a gente possa, sim, trabalhar para empreender a realidade que nós ansiamos, né? Então essa quadratura, ela fala de um desenvolvimento da nossa consciência emocional e do autocuidado ativo. Então, realmente é o momento para a gente se olhar, a gente se cuidar, se acolher, acolher essas partes em nós que muitas vezes sofrem, que estão doendo e que a gente
tende a rejeitar, não olhar, colocar para debaixo do tapete. E o que isso acaba trazendo? Isso acaba trazendo a necessidade da gente suprimir essa dor de outras formas. Então a gente às vezes acaba se sabotando, se conectando com vícios, não somente em substâncias, mas vícios de comportamento que vão nos distanciando de algumas resoluções importantes que poderiam nos conduzir a uma realidade diferente, de mais harmonia e de mais equilíbrio, né? Então, Marte em Câncer, né, esse posicionamento de Marte em Câncer nos ensina, nos convida ao aprendizado de uma ação com coragem, mas essa ação com coragem, ela não está associada à necessidade de um ataque ao outro, de ter que se defender, mas sim de acolher a nossa sensibilidade e canalizar essa energia para ações que sejam mais construtivas na nossa vida e na senda das nossas relações. Então, Quiron em Áries, dentro desse posicionamento, dentro dessa quadratura, vem também ensinando que a vulnerabilidade, o acessar a nossa vulnerabilidade, reconhecer que muitas vezes a gente precisa de ajuda, que está doendo, não é uma fraqueza. Não é uma fraqueza, mas um portal para o verdadeiro empoderamento. Quando esses dois princípios, tanto de Marte em Câncer, que vem chamando para esse autocuidado, para esse acolhimento e para a possibilidade de um posicionamento claro em relação às nossas emoções, e a gente consegue unir a isso, trazer esse equilíbrio, transformando essa dor e esse desconforto em força, em empoderamento, a gente vai conseguir sim trabalhar uma dinâmica mais construtiva na nossa vida, encontrando caminhos bastante resolutivos, tá? Então, esse é um dos primeiros posicionamentos, trânsitos dessa semana, ele sim nos acompanha ao longo de toda a semana. Marte permanece com esse aspecto perfeccionado durante toda a semana, durante o período do eclipse, durante a semana que vem, um pouquinho. Então, a gente está sim trabalhando esse momento, processos muito importantes e um momento de muita integração, já que esse é o último encontro de Marte em tensão com o Quiron, né? Nós tivemos dois antes, como eu disse, né? O primeiro no final de 2024, começo de 2000 agora 25, encerrando esse processo, isso é muito importante, lembrando que Marte faz a última oposição com Plutão no dia 24 de abril, então ainda estamos aí num processo de fechamento de muitas questões aí que foram abertas, tá? Acredito que mais para a segunda quinzena de abril, para o começo do mês de maio, a gente vai sentir que muita coisa está integrando, muita ficha começa a cair em relação a essa nova realidade, a esse novo que nós vamos viver na nossa realidade, na nossa vida, nas nossas relações, a partir de todos esses processos que estão abrindo agora no mês de março, tá bom? Por isso que o mês de março é um mês importante, talvez um dos meses mais importantes do ano de 2025, por mais intenso que ele seja, mas passar por esse desertinho aí vai nos conduzir muito possivelmente a um oásis. Então, vamos ter paciência, calma, perseverança para a gente conseguir passar por esse momento que às vezes pode estar um pouquinho mais tenso, com força, coragem e determinação, tá bom? Porque lá na frente a gente vai colher os bons frutos daquilo que a gente está plantando agora. Ainda na segunda-feira nós temos também Mercúrio retrógrado em conjunção, nós chamamos esse aspecto de Casime, que é quando o Mercúrio ele entra no coração do Sol, que está também em trânsito pelo signo de Áries. Vênus retrógrada em Áries também faz conjunção com o Sol e Mercúrio. Então, esse é um trânsito que vem trazendo compreensão, um entendimento profundo de assuntos associados à nossa ação. Sol em Áries. Gente, a gente está num momento bastante ariano, é um momento de muitos processos, de muita necessidade de ação, de iniciativa, de ir, fazer, acontecer. A gente está tomando consciência de muita coisa. Então, esse momento pode gerar inquietação, pode gerar impaciência. A gente está aí com um momento de Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrada, como eu disse, aí uma quadratura de Marte com Quirón, aproximando aí de um eclipse solar no signo de Áries. Então, muita calma, muita paciência para não colocar a carroça na frente dos bois, os pés pelas mãos e fazer coisas que lá na frente você possa se arrepender. A gente precisa sim trabalhar um pouquinho a nossa ansiedade essa semana, a gente precisa vir para o nosso centro, encontrar um campo de equilíbrio para que as nossas ações elas venham a partir de um processo interno que nos traga para consciência, entender onde muitas vezes essas ações impulsivas, onde muitas vezes essa inquietação, essa ansiedade
faz com que você se sabote, com que você faça as coisas de maneira muito acelerada, sem discernir muito bem aquilo que está acontecendo. Então, muita atenção nesse momento. A gente está tomando consciência de muitos aspectos também associados à nossa violência, onde a gente se violenta, onde a gente violenta o outro na nossa comunicação, onde a gente não dá espaço para que o outro possa agir, para que o outro possa tomar iniciativa, onde muitas vezes a gente está muito pego nas questões do nosso passado, onde a gente ainda não elaborou processos que ainda estão ativos, vivos dentro de nós e que a gente precisa dar algum encaminhamento, né? Esse é um ótimo momento, gente, para terapia. Eu tenho falado muito isso aqui. Inicie um processo analítico, inicie uma terapia, porque muitas vezes essas questões que começam a emergir num momento como esse, elas são muito subjetivas. A gente não tem um entendimento claro, muitas vezes, do que está se passando. A gente está vivendo situações da nossa realidade que elas nos remetem muito provavelmente a traumas, a situações que estão cristalizadas dentro do nosso ser e que estão associadas a processos que foram vividos lá atrás. Então, dentro de um processo analítico, dentro de uma escuta terapêutica, com um terapeuta, alguém que vai te espelhar aquilo que você está trazendo, que vai te ajudar a se organizar, porque muita coisa passa aqui dentro da nossa cabeça e a gente vai olhando para aquilo e essas questões elas vão passando, a gente vai arquivando de novo no nosso inconsciente, a gente acaba não resolvendo isso e elabora muito malemar alguns processos que emergem aí dentro do nosso ser e a gente às vezes acaba não entendendo muito bem onde que a gente está, o que que nos levou a viver determinados conflitos e certas situações da nossa vida. Então esse espelhamento que um processo analítico oferece é muito importante para que você consiga se perceber e se enxergar com clareza. Então hoje eu trabalho na linha da psicologia analítica, mas também trago a constelação familiar sistêmica, a própria astrologia terapêutica, algumas outras técnicas energéticas, como a mesa cristalina metatrônica. Aliás, se você quiser conhecer o trabalho com a mesa cristalina metatrônica, tem um vídeo aqui onde eu explico tudo sobre a mesa. Então, é um processo importante, né? Esse mergulho dentro de você. Se você deseja iniciar um processo analítico comigo, entre em contato, o link está aqui na descrição desse vídeo. Já agenda a sua primeira sessão. Os atendimentos podem ser quinzenais ou semanais. Isso é muito importante, gente. Eu sempre falo isso porque realmente a terapia ajuda muito a, dentro desse processo de desenvolvimento e crescimento psíquico, mental, emocional, para que você consiga ir na direção dos seus objetivos de vida com estabilidade, né? Com estrutura para lidar com os desafios que a vida apresenta. Então esse é o momento que a gente está lidando muito com isso, né? Essa conjunção, esse casime de Mercúrio retrógrado com o Sol em Áries pode trazer muitos insights significativos nessa semana, então fique atento, fique atenta ao que possa emergir nesse momento, as trocas que possam acontecer na sua vida. Isso sim vai te trazer a possibilidade de ajuste. Lembrando que essas retrogradações elas estão solicitando, pedindo revisão. E dentro da perspectiva da Vênus retrógrada, que também faz conjunção com Mercúrio e com o Sol, a gente está olhando muito para a questão dos nossos relacionamentos, parcerias, sociedades. Qual que é o seu lugar dentro da relação com o outro? Qual é o lugar do outro na relação com você? Você consegue se afirmar de maneira mais empoderada, mais conectada? Você realmente está construindo um espaço de autonomia na sua vida? Gente, eu sei que às vezes é difícil, né? Às vezes a gente está dentro de um relacionamento, dentro de um emprego, dentro de uma dinâmica familiar que nos aprisiona, a gente se sente aprisionado, às vezes a gente quer mudar, quer sair de um relacionamento destrutivo, às vezes a gente quer dar uma finalização aí dentro de uma dinâmica laboral, com um chefe muitas vezes abusivo, ou às vezes a gente não está nem muito feliz ali onde a gente está, pode ser que nem existam dinâmicas de abuso, mas a gente já não está feliz porque já não é mais aquilo que a gente quer fazer, a gente quer mudar. Então, dentro de um momento como esse, a gente começa a refletir muito sobre isso, né? Entendendo o que eu quero para mim, quais são as ações e as atitudes que eu preciso tomar para construir essa nova realidade. Então, a gente está refletindo muito sobre isso, né? Muito sobre essa necessidade de conexão com essa força, com esse empoderamento, com essa valentia para agir. Áries é um signo de ação, Áries é um signo de iniciativa, mas fazer isso muitas vezes pode doer, pode gerar certos desconfortos. Como eu bem disse aqui na segunda-feira, nós temos essa quadratura de Marte com Quirón em Áries, que vem falando dessa dor da ação. Às vezes agir
vai ser desconfortável. Conquistar esse espaço de autonomia vai ser desconfortável, porque a gente vai ter que desapegar de algumas coisas, a gente vai ter que desapegar desses vínculos de dependência que nos colocam nesse estado de aprisionamento e muitas vezes numa zona de conforto que já não é tão confortável assim, mas a gente fica ali porque pelo menos é um espaço conhecido. Ah, pelo menos aqui eu já sei que as coisas elas funcionam desse jeito, essa pessoa me trata mal, ou eu não estou feliz dentro dessa dinâmica de vida que eu estou vivendo, mas pelo menos eu sei, existe uma previsibilidade, né? E fazer um movimento para sair pode sim ser um pouco desconfortável, mas a gente precisa entender que muitas vezes, pessoal, a energia que a gente despende para se manter dentro de uma situação que não está legal na nossa vida é a energia que a gente vai despender para fazer um caminho contrário, para criar esse espaço de mais empoderamento para a gente construir uma realidade diferente. Né? Então não desista, tenha fé, perseverança. Eu sei que durante um trânsito pelo signo de Áries, a gente fica um pouco mais impaciente, quer que as coisas aconteçam de maneira muito mais acelerada, mas às vezes a vida não se apresenta dessa forma. A gente precisa encontrar motivação. Quais são as motivações que você precisa encontrar aí dentro de você para você conseguir trilhar esse caminho, para você conseguir colocar mais combustível dentro desse carro para pisar nesse acelerador e caminhar mais um pouco. Então, vamos olhar um pouquinho para isso, né, gente? Porque sim, você consegue, você pode, você é capaz de ver uma mudança na sua vida e na sua realidade. Basta você confiar em você, basta você querer. E esse é o momento onde a gente está revisando muitas coisas ali, o que pode gerar uma sensação de que as coisas não estão caminhando muito bem. Então, esse momento pode gerar algumas frustrações, você pode olhar e falar assim, nossa, eu estou fazendo, a coisa não está caminhando. Gente, a gente está num período de retrogradação, num período entre eclipses, então a gente tem que ter muita compaixão, muita paciência pela gente para aprender a lidar com esse momento, tá? Porque provavelmente as questões elas vão começar a fluir um pouco melhor a partir da segunda quinzena do mês de abril, tá bom? Então fica aí a dica. Na quarta-feira, Vênus retrógrada, ela ingressa no signo de Peixes, tá? Fazendo uma conjunção também com Mercúrio em Peixes. Então, nesse período, né, a Vênus ela ingressa no signo de Peixes, então ela continua retrógrada, mas agora em Peixes, até o dia 14 do mês de abril. Então, esse trânsito que a gente tem na quarta-feira, a gente já começa a sentir ele já agora, com o ingresso da Vênus retrógrada no signo de Peixes, conjunta com o Netuno, a gente vai olhar de maneira muito profunda para as nossas fantasias, para as nossas ilusões, onde você se desconecta da realidade, onde você entra dentro de uma dinâmica. Deixa eu até fechar um pouquinho essa janela aqui, porque então, a luz está muito grande. Dentro dessa dinâmica, a gente vai olhar muito para aquilo que nos desconecta da realidade, onde você não está percebendo as coisas assim com tanta clareza. Muita atenção para não colocar lente cor-de-rosa e ficar enxergando a sua realidade como se tudo estivesse bem, como se tudo estivesse super harmônico, deixando de olhar para aquilo que precisa ser visto. Então, durante esse período dessa retrogradação de Vênus, em conjunção com Netuno, a gente é convidado a olhar muito para isso, a processos autossabotadores, a sua tendência à evasão, a não olhar para aquilo que precisa ser olhado, questões de vícios associados a vícios de comportamento, mais uma vez, muita atenção, né? A gente às vezes fica procrastinando, deixando para depois, não fazendo aquilo que precisa ser feito. Às vezes você tem um projeto aí que você precisa começar a colocar um pouco mais de energia nele, entender melhor o que você quer para você, para onde você quer ir. Esse é um período que exige muita honestidade. Vamos ser honesto com a gente, né? Vamos ser honesto. A realidade que eu vivo hoje, ela tá legal ou não tá legal? Né? O que eu preciso fazer para mudar isso? Existem possibilidades para que essa mudança aconteça? Existe um processo criativo que precisa acontecer aí dentro de você para que você encontre novos caminhos, novos horizontes aí, para que você se sinta mais completo, mais preenchido, mais preenchida. Realmente é um período que vem falando muito sobre isso, né? Uma Vênus que ela ativa de novo o ponto do eclipse que tivemos no dia 14 de março, que foi um eclipse total no signo de Virgem, chamando realmente para essa busca por mais significado. Então vamos olhar um pouquinho, mais uma vez, né? Como a gente está falando de Vênus, a gente vem falar de relacionamento. Será que você vai continuar colocando tudo aí que você tem vivido como conflitos, processos difíceis na senda relacional, tudo debaixo do tapete de novo? Ou você vai ter coragem para conseguir se posicionar e expressar e falar sobre os desconfortos para buscar um ajuste dentro dessa relação? Às vezes,
gente, as relações elas não precisam acabar não, às vezes as relações elas podem se manter se a gente conseguir fazer ajustes, se a gente conseguir organizar a relação em si, né? E a relação ela se dá entre duas pessoas. Muitas vezes o corpo de uma relação ele está destruído, a relação ela não caminha, as coisas não fluem, porque as pessoas ali, as partes não estão assumindo as suas responsabilidades. Então vamos olhar um pouquinho para isso. Muitas vezes a gente projeta a nossa sombra no outro, né? Ah, essa pessoa faz isso, essa pessoa faz aquilo, essa pessoa faz aquilo, nananana, mas a gente não pode esquecer que a gente tem dois, três dedos aqui apontando pra gente, né? A gente aponta um pro outro, mas três estão apontando pra gente. Então, às vezes é muito mais fácil a gente projetar no outro as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas frustrações, ao invés de assumir a responsabilidade por aquilo que compete a gente. Então, vamos entender que uma dinâmica relacional, ela sempre vai se dar entre duas pessoas. Então, se a relação ela não tá legal, é responsabilidade de ambos os lados, de ambas as partes. Uma relação, ela precisa de equilíbrio, ela precisa de harmonia. Se a gente entra num campo de horizontalidade, né, se a gente entra num campo de verticalização dentro dessas relações, a gente vai entrar numa dinâmica de submissão, onde um vai querer controlar e o outro vai querer se submeter, vai ter que se submeter à vontade do outro, né? Então vamos entender um pouquinho isso. Às vezes a gente exige muito do outro, né? Cobra do outro, quer que o outro provenha tudo pra gente, e a gente cobre, a gente exige, quando na realidade a gente também precisa entregar, né? A relação ela vai se dar dentro de um equilíbrio entre o dar e o receber. Então vamos olhar muito para essa questão assim da relacional para a gente não entrar num processo de evasão, de não assumir responsabilidade por aquilo que nos compete, né? E entender também que o outro tem as responsabilidades dele, porque senão a gente também acaba assumindo tudo pra gente, se sacrificando sempre em prol do outro, né? Uma característica muito forte desse trânsito de Vênus em conjunção com Netuno, a tendência ao autossacrifício, né? A gente vai ali sempre nos entregando, nos colocando, nos submetendo e a gente vai se colocando sempre ali em segundo plano. E tem muita atenção também a isso também, tá bom? No sábado, nós temos aí o eclipse solar parcial no signo de Áries, né? Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo tudo sobre esse eclipse, então eu sugiro que você assista. É um eclipse que encerra um ciclo de um processo que começou lá em 2023, em abril de 2023. Então, realmente aí é um momento muito importante. É importante que você assista esse vídeo para entender a dinâmica desse momento, tá bom? Uma coisa que eu não falo nesse vídeo, que é bom pontuar, é que esse eclipse ele faz uma leve quadratura com Plutão em trânsito pelo signo de Aquário, tá? Não é uma quadratura tão forte, não é uma quadratura exata, mas ainda assim é uma quadratura. Então é um eclipse que vem falar de transformação, regeneração. A questão agora é agir para mudar, agir para viver uma verdadeira metamorfose na sua vida. O que precisa ser metamorfoseado? O que precisa morrer a partir de uma ação clara, objetiva? O que está mexendo aí dentro de você, porque às vezes a gente está muito apegado a situações que estão impedindo a gente de crescer, de seguir na direção de um caminho. A gente está muito apegado a questões do nosso passado, a gente está muito apegado a processos emocionais que precisam de fato ser liberados, encerrados. Até quando você vai continuar carregando essa culpa de não ter feito aquilo que você deveria ter feito? Até quando você vai continuar carregando essa mágoa, essa raiva desse relacionamento que não deu certo, ou dessa pessoa da sua família que fez mal para você? Até quando você vai ficar carregando essa raiva, essa revolta, essa insatisfação de processos aí dentro do ambiente laboral que já não dão mais para você continuar carregando, porque está muito difícil, muito abusivo? Vamos olhar um pouquinho para isso, gente. Esse eclipse em Áries vem pedindo ação. Vamos agir para viver essa mudança. Às vezes a gente vai precisar, sim, viver alguns conflitos, lidar com a dor do desconforto, de agir, de se posicionar, de se colocar, para falar um sim para a gente e um não para o outro, porque às vezes a gente precisa, sim, falar um não para o outro para trazer para a gente aquilo que é importante. E prestar muita atenção também no outro oposto disso, que é a tendência ao controle, a raiva, a agressividade, a expressão violenta. Muita atenção para que as questões elas sejam resolvidas de maneira madura e com muito respeito ao outro, sem expressões de agressividade, sem ferir o outro, sem machucar o outro, porque, gente,
Vamos entender, né, que um relacionamento ele se dá entre duas pessoas adultas. Não vamos entrar dentro de uma dinâmica de conflito que beire aí a agressão, porque isso não leva a lugar nenhum, né? E se você está vivendo um momento como esse no seu relacionamento, olha, gente, hoje a gente tem muitos canais, muitas coisas legais aí que podem ajudar pessoas que estão sofrendo com situações abusivas dentro de relacionamentos, dentro de dinâmicas laborais. Então vamos aí, gente, realmente fazer o possível para que a gente possa cuidar da gente, se proteger também dessas dinâmicas que são tão tóxicas e tão destrutivas, né? Não vamos ficar tapando só com a peneira, imaginando que as coisas elas estão acontecendo. Ai, não, essa pessoa ela me trata assim, mas é porque ela perdeu um pouco a paciência, coitado, coitado, querendo proteger o outro, tá? Essa é uma dinâmica muito forte aí desse trânsito de Marte em Câncer, em quadratura com Quirón em Áries, que é essa tendência a não querer colocar, né? Querer proteger o outro. Muitas vezes você está dentro de uma dinâmica de abuso e você quer proteger o abusador, né? Então fique atento a isso, gente. Fique atento porque a violência no campo relacional ela tende a escalar. Então fique atento, não permita que esses processos eles escalem ao ponto de gerar agressões, tá? E no domingo, gente, nós temos aí é, ah, não, ainda no sábado nós temos Mercúrio retrógrado, né, que volta para Peixes, então pode ser sim que também a gente tenha um pouco de dificuldade de comunicação, a gente conseguir comunicar as coisas, pode ser que as pessoas entendam, né, já dentro de uma retrogradação de Mercúrio, já fica um pouquinho difícil a gente conseguir se fazer entender e entender o que o outro está trazendo para a gente. Com o Mercúrio retrógrado em Peixes, daí Mercúrio fica retrógrado em Peixes até o dia 7 de abril, pode ser que isso fique ainda um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente fica muito mais subjetivo, fica muito mais aéreo, muito mais difícil de entender. Então, muita calma também nesse processo para a gente conseguir elucidar mal entendidos, ter um pouquinho dessa disposição para elucidar mal entendidos, para explicar de novo algo que a pessoa não entendeu, terceira vez algo que a pessoa não entendeu, ficar muito atento para a gente não entrar num campo de impaciência, porque está muito fácil a gente entrar num campo de impaciência, de raiva, de nervosismo, das coisas não caminharem, da pessoa não entender, mas a gente tem que entender que a gente está num momento de retrogradação de Mercúrio, de retrogradação de Vênus, então a gente está sim tendo que revisar muita coisa. Então vamos fazer esse trabalho aí com, né, estrutura, de forma madura, porque não dá para a gente ficar só colocando as coisas por debaixo do tapete, só querendo viver relações, né, e uma realidade que seja sempre harmônica, sempre bonita, né? Mais uma vez, vamos tirar a lente cor-de-rosa e vamos enxergar a realidade a partir daquilo que ela se apresenta, da realidade. Vamos ser honesto com o que está acontecendo com a gente e com o outro, tá? E no domingo, Netuno ingressa no signo de Áries, né? Fazendo aí também conjunção com o Mercúrio retrógrado. Então, o ingresso de Mercúrio de Netuno no signo de Áries é recebido por Netuno, por Mercúrio, desculpa. E esse trânsito de Netuno no signo de Áries é um trânsito bastante importante porque durante 13 anos Netuno permaneceu em trânsito pelo signo de Peixes. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu falo bastante sobre o trânsito, o ingresso de Netuno no signo de Peixes, também sobre a conjunção de Netuno com Saturno que acontece já no segundo semestre desse ano. É um trânsito muito importante, pessoal, porque até então, durante o trânsito de Netuno pelo signo de Peixes, o convite foi muito esse aspecto mais espiritual, né? Essa conexão com a espiritualidade, com o altruísmo, entendendo que a dor do outro é a nossa dor, essa entrega e essa compreensão de que nós somos parte de um corpo maior, né? De um inconsciente coletivo. Então, durante esse trânsito, nós realmente trabalhamos muito a conexão com grupos, pessoas que estivessem ali também ideais parecidos com os nossos, que buscassem também um desenvolvimento espiritual. Foi um momento aí de entender também a importância de trabalhar a nossa realidade interior, a nossa psique, a nossa subjetividade. Então, realmente foi um período aí de muito desenvolvimento, não somente no campo espiritual, mas também no campo psíquico, né? E também coletivo. Com o ingresso de Netuno no signo de Áries, o cenário muda um pouco, porque Áries é um signo guerreiro, Áries é um signo de iniciativa, Áries é um signo de movimento. E Netuno, sendo um planeta que fala sobre espiritualidade, sobre os nossos ideais, vem entrando em Áries, suscitando uma dinâmica coletiva. Lembrando que Netuno, por ser um planeta lento, ele impacta de maneira mais intensa as dinâmicas coletivas, né? Então, nesse momento,
o corpo planetário começa a receber um novo influxo, um influxo onde esses ideais, essas crenças, esses valores mais abstratos, eles começam a ser expressos de maneira um pouco mais autoritária, com um pouco mais de força, iniciativa. Então a gente começa assim a perceber que essas questões associadas a ideologias, a pensamentos, elas começam a vir de maneira um pouco mais intensa, né? Então o ingresso de Mercúrio no signo de Áries marca um momento crucial de transição coletiva e individual, sinalizando o fim de um ciclo de dissolução e ilusão em Peixes e o início de uma nova fase de espiritualidade combativa, idealismo incendiário e busca ativa por um propósito. Esse é um ponto importante, viu, gente? No nível coletivo, esse trânsito pode inaugurar uma era de movimentos idealistas mais impulsivos e apaixonados, onde a fé e a espiritualidade não estarão mais passivas ou contemplativas, mas sim canalizadas em luta, engajamento e iniciativas pioneiras. Se em Ares Netuno dissolveu fronteiras e trouxe um período de sensibilidade, desculpa, se em Peixes Netuno dissolveu fronteiras e trouxe um período de sensibilidade e busca por unidade, em Ares ele acende a chama da individualidade e da autodeterminação espiritual, despertando lideranças carismáticas e novas formas de heroísmo. No entanto, esse mesmo ímpeto pode se manifestar de maneira distorcida, levando a fervores dogmáticos, guerras ideológicas e impulsividade cega, guiada por ilusões. Então a gente já está vendo tudo isso acontecendo no mundo nesse momento, isso já está muito claro, então é para a gente ter muita atenção, né? Quem que a gente está seguindo, quais são as ideologias que estão fazendo sentido para a gente, né? Lembrando que nós somos uma unidade e que cada um tem a sua forma de ser, de agir, de estar no mundo, entender o diferente como algo que traz uma complementariedade dentro dessa dinâmica tão vasta e tão diversa que nós vivemos, né? Nós vivemos num planeta com tanta diversidade, com tantas coisas diferentes, porque nós humanos também não podemos comungar com esse diferente, né? Trocar, entender que o outro tem muito para ensinar para a gente também, mesmo dentro da sua realidade, que às vezes ela é tão contraditória a nós, né? Então vamos entender um pouquinho isso. Acho que é um processo, um momento importante para a gente refletir sobre isso e se conectar muito também com os nossos sonhos, né? Ter força, iniciativa, coragem, empoderamento para afirmar os seus ideais, as suas crenças, aquilo que faz sentido para você no nível mais profundo. Você pode, você é capaz e você merece viver uma realidade que contemple tudo aquilo que você é, sem que você precise se tolir, sem que você precise negar ou rejeitar partes suas para poder ser aceito, para poder ser visto, para poder ser vista, para poder fazer parte, né? Vamos acolher tudo aquilo que a gente tem dentro da gente, tanto as nossas partes boas quanto as nossas partes não tão boas assim, entendendo que a gente está aqui para aprender, que a gente está aqui para evoluir, que a gente está aqui para se desenvolver, para crescer e para, enfim, né, nos tornarmos pessoas, seres humanos melhores, né? Mas a gente erra, nós somos seres errantes, nós não somos perfeitos, e aí que está o grande trunfo, né? A grande chave, a gente ter humildade para a gente entender que a gente pouco sabe e que a gente está aqui num processo profundo de desenvolvimento, não somente concreto, né, mas espiritual também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, se você deseja iniciar um processo analítico, entre em contato comigo, agende a sua primeira sessão para fazer análises astrológicas também. Faça o agendamento com um pouquinho mais de antecedência para você não ficar ali muito para o final do mês. E é isso, gente. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e uma linda semana para você. Namastê.